E aí, tudo bem? Bom, estou aqui hoje para trazer um review dos dois primeiros episódios de A Casa do Dragão, né, que voltou com sua segunda temporada, mas um review um pouco diferente daqueles que você provavelmente deve ter visto por aí, dos principais influenciadores, dos principais canais de cinema, de séries, enfim. Um review mais honesto. Bom, não que eu esteja chamando essas pessoas de desonestas, é claro, mas na falta de uma palavra melhor, eu vou trazer aqui uma análise um pouco diferente daquelas que você deve ter encontrado por aí, já que, na minha visão, House of the Dragon, ou A Casa do Dragão, olha, tá bem aquém daquilo que o pessoal costuma dizer por aí. Por que que se endeusa tanto essa série assim, apesar de que muita gente aí também costuma tecer algumas críticas. Bom, a minha teoria é que Casa do Dragão vem com a grife Game of Thrones. Tem um nome muito forte, uma marca muito forte, e as pessoas, elas talvez elas estejam muito ansiosas, elas têm uma necessidade muito grande de ver a história ser terminada lá pelo Sr. George Martin, mas isso muito provavelmente não vai acontecer porque parece que ele ligou o foda-se para aquilo ali. Ou alguém realmente espera que ele vá terminar os livros. Eu acho que não. Então tem todo uma admiração, um encantamento, né, com a série. Ah, mas falam mal de Star Wars, que é uma franquia muito maior. Star Wars é uma série infanto-juvenil e que já é muito mais antiga e que já está estabelecida e que tem muito mais produtos, muito mais produções. Então é fácil você chegar e descer a lenha, porque já tem muita gente falando. E realmente já tem muita coisa ruim, realmente ruim, para você poder criticar. Enquanto Game of Thrones parece que tem um ar, né, de aristocracia, assim, de mas, né, sexo, violência, intrigas, uma coisa mais, aquela coisa mais adulta, mais sombria, e aí parece que não se pode chamar a série do que ela realmente é. Uma novelinha. Casa do Dragão é uma novelinha. E aí, bom, não tem problema nenhum você gostar de novela. Há novelas muito boas. O remake de Renascer, por exemplo, tá no ar pela Rede Globo. Eu não tô assistindo, mas a primeira versão eu assisti quando era criança ali, adolescente, e era sensacional, uma das melhores coisas que a TV brasileira já produziu. Essa versão também está sendo muito bem elogiada. As novelas têm a sua qualidade. Ah, como assim uma novelinha? Personagens pouco desenvolvidos, com resoluções muito simples de roteiro, reviravoltas a todo instante para poder prender a atenção do espectador. Apesar de que numa novela, por exemplo, você pode assistir, sei lá, um capítulo hoje e outro daqui um mês e você mais ou menos você vai entender o que está acontecendo ainda, né? Não tem um desenvolvimento muito grande. Aqui você tem reviravoltas acontecendo o tempo todo, então você não vai conseguir acompanhar tanto assim, mas no ponto de vista de desenvolvimento dos personagens é exatamente a mesma coisa. Os personagens não se desenvolvem, não muda nada. Eles são os mesmos desde a primeira temporada, exatamente os mesmos. E na verdade a gente tá falando só de três personagens. A gente tá falando da Rhaenyra, a gente tá falando da Alicent e a gente tá falando do Daemon. O resto são NPCs. O que são NPCs? É, no mundo dos videogames são aqueles personagens com os quais você não joga, você só interage. Esses personagens eles não têm personalidade, eles não têm uma história de fundo, não tem nada. E é o que Casa do Dragão apresenta. Eu vou desenvolver isso melhor daqui a pouco, vocês vão ver. Então eu vou trazer aqui alguns trechos dos dois primeiros episódios e vou comentando, né, esses episódios para mostrar o porquê eu acho Casa do Dragão tão, mas tão medíocre.
Bom, aí eu já vou começar fazendo aqui a principal crítica que eu tenho com relação à Casa do Dragão. Casa do Dragão, como eu disse, ela não se importa com seus personagens. Não se importa em desenvolver, em trazer para eles uma profundidade, um pano de fundo, em falar sobre as emoções desses personagens, sobre seus sentimentos, em expor isso de uma maneira que o espectador possa se envolver de fato. 25 minutos do primeiro episódio, a gente teve ali um relance em que mostra a Rhaenyra olhando pro nada. Porque, se você for lembrar, no último episódio a gente tem o filho dela morrendo, né, pelas mãos do Aemon, lá na batalha entre os dragões deles lá. E, cara, simplesmente a série se preocupou, o roteiro se preocupou em mostrar um monte de outras coisas que assim, não importam, entendeu? Não importam, em vez de focar no luto dela, que é talvez a principal personagem da série, perdeu seu filho. E aí, o primeiro episódio da segunda temporada, ele abre com o Jaehaerys, né? E, cara, eu tô com pra vocês terem ideia, eu tô com uma lista aberta com o nome dos personagens. Porque simplesmente a gente não consegue nem memorizar o nome desses personagens, já que a série não se importa que você saiba quem é quem. Afinal de contas, como eu disse, são todos NPCs, é tudo uma coisa só. E aí o Jaehaerys tá lá em Winterfell, é como ele sabe da notícia. Beleza, isso poderia ser só uma introdução. E aí voltar pra Rhaenyra, mas não! Daí 25 minutos depois é que ela vai aparecer fazendo o quê? Procurando ali os restos mortais do menino para poder, de fato, viver o luto. Então, assim, isso é um desdém, parece, que a série tem com esses personagens e os seus personagens principais, que eu não entendo. Eu não entendo, então eu não consigo sentir empatia por eles. Eu não consigo viver a dor dela, tá? Vai ter um outro momento aqui que eu já vou citar logo logo, que, cara, é a mesma coisa, tá? Aí eu vou voltar um pouquinho, porque aconteceram algumas coisas aí nesse intervalo de 25 minutos, mas é isso. O rei Aegon, ele vai participar lá da reunião do conselho e vai levar o filho dele e tal. Pra começar, até aproveitando o gancho, mais uma vez me profunda satisfação com esse personagem, porque já é a, sei lá, quarta ou quinta vez que a gente vai ver um, um monarca, um governante extremamente burro nessa série e em Game of Thrones. É o mesmo personagem, com outro nome, com outra roupa, com outro CPF. Eu já não. Cara, quem é que aguenta mais? A gente já não aguenta mais. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma chatice, a mesma petulância, a mesma arrogância, cometer os mesmos erros. Ah, eu sei o que eu tô fazendo. Ah, não sei o que. Porra! Ai, não sei o que, em algum momento ele vai lá achar que a mão do rei não é esperta o suficiente, não tá dando os conselhos. E o que aconteceu no segundo episódio? É a mesma coisa. Oh, pelo amor de Deus, gente. Sério que vocês estão aguentando assistir isso aí? Tá. Aí, antes disso, a Alicent tá lá sendo chupada lá pelo Cole. De novo, tinha necessidade dessa cena ser agora? Nesse momento? Como eu disse, antes de mostrar o luto da Rhaenyra? Seguindo. Falei do rei Aegon, né? Que a gente já viu esse personagem milhares de vezes. Outra falta de criatividade, assim, escancarada. O Mindinho da Shopee. Aí o personagem. Como é que é o nome do cara? Eu tenho que colar, eu falei, eu não sei o nome dos caras, pô. Não tem como memorizar o nome dos caras. Os Larry Strong. Igual, mesma coisa. Colocaram um fetiche lá do cara com pé. E aí. Pra dar uma diferenciada, mas. Difícil, hein? Bom, aí acontece um monte de coisa no episódio. Todas as conspirações, intrigas, alguns diálogos aí. Alguns importantes, outros sem importância. O rei lá tratando os plebeus.
Isso aí vai mostrar mais uma vez como ele não sabe o que tá fazendo, como ele quer partir pra ignorância também, enfim. Só reforça uma coisa que, como eu disse, ele é um estereótipo, então a gente já sabe isso. Não precisa de uma cena pra mostrar isso de novo. E aí, só com 38 minutos de episódio, a gente vai ver a Rhaenyra ali, quando ela retorna, e aí ela pede a cabeça do Aemon. Bom, o Daemon vai lá conspirar com a menina pra poder dar um jeito nisso. E aí, cara, tem um momento que é quando o... Vou colar de novo, porque eu não sei o nome do menino. Como eu disse, o Jacaerys retorna e ele vai atualizar ela dos acordos que ele tentou fazer, né? Como ele recebeu a notícia da morte do irmão lá fora de casa, quando ele tava lá em Winterfell, como a gente viu no começo do episódio, ele ainda não tinha falado com a mãe. E aí, é nesse momento que ele desaba ali, e os dois têm um momento ali entre mãe e filho, que é bem tocante. Essa cena dura 1 minuto e 5 segundos. 1 minuto e 10 segundos, talvez, pra ser mais preciso. Cara, isso me incomoda de uma forma. Eu falei lá que eu ia falar mais ou menos, né, sobre a questão dos NPCs. Quem já jogou RPGs vai entender melhor o que eu tô falando. Quem nunca jogou é o seguinte: quando você vai jogar RPG, e o RPG nada mais é RPG de mesa, né? Você está interpretando um personagem. Então você vai criar um personagem do zero com todos os seus atributos, sejam eles físicos, sejam eles mentais. E você também pode criar um pano de fundo para o seu personagem. Você pode criar a história dele, de onde ele veio, quais são suas motivações. Você pode colocar nele manias, você pode colocar nele vícios, você pode colocar o que você quiser. Quanto mais detalhes você coloca no seu personagem, mais rico ele fica, mais isso vai tornar a aventura ali com seus amigos, né, na mesa, interessante e divertida. Porque vão ter mais elementos dentro daquele personagem. Se eu for tentar montar uma ficha de personagem para a maioria dos personagens de Casa do Dragão, eu mal consigo montar o básico. São os elementos físicos e os atributos mentais. Pano de fundo, esquece. Não tem. Porque, assim, basicamente a motivação de todo mundo ali é: pô, eu tô do lado de um. Eu tô de um lado, eu tô do outro. Alguns ali, eu quero sentar no trono. E é isso. Acabou. A gente não sabe do que aqueles personagens ali gostam, quem são eles de fato, quais são os seus interesses, as emoções que predominam naqueles personagens. E, cara, pra mim, uma boa história se define pelos seus personagens. E Casa do Dragão não tem. E assim, eu vou fazer um pequeno desafio aqui. Se você discorda, e você tem todo o direito de discordar, coloque aqui no comentário, pegue um personagem qualquer aí, tirando o tripé, Daemon, Alicent e Rhaenyra, e coloque ali um pano de fundo, a história ali com as motivações, com as emoções, que em inglês a gente até chama de backstory, né? De algum outro personagem ali que seja menos importante. E vamos ver. Eu não acho que eu não consigo fazer. E eu duvido que os roteiristas tenham. Porque não interessa. O que interessa pra eles é todas essas intriguinhas, é a conspiração, é o. Sabe? São as reviravoltas, são aquela coisa de ficar causando choque no espectador. E, cara, eu sinceramente, eu me canso um pouco com isso. Eu acho isso muito vazio. Então, eu esperava que nessa cena aqui a, a direção colocasse um pouco mais de refino, de carinho com os dois. Investisse um pouco ali. Mostrasse um pouco mais do lado do Jacaerys, sabe? Quem é esse personagem? Porque, ou então ele não tem importância nenhuma pra trama. É isso, né? Ao que parece, sim.
Então, esse é o meu grande problema com Casa do Dragão. E que ninguém fala. Ninguém fala. Por quê? Porque o que preocupa é, tipo, toda essa grande trama política, toda essa, verdes contra pretos, como se fosse, tipo, o quê? 2 times de futebol? Cara, tá, pra quem gosta, então deve ser bem legal mesmo, mas pra mim, boas histórias se resumem a bons personagens. Casa do Dragão não tem. Eu sinceramente não me importo com ninguém ali. Por mim, podia dragão ali, tacar fogo em tudo, matar todo mundo. Ah, e tem até esse momento, que é logo depois, que é um momento bacana, que é esse sim, tipo, né, vamos elogiar quando tem que elogiar. Que é mostrando o funeral, né, do menino, e em paralelo, a Alicent acendendo algumas velas ali, e até uma das velas é em memória a ele. Então mostrando que ela tem, e que como ela é mãe também, ela tem esse lado onde ela não deseja, tipo, exterminar seus adversários, e ela já tinha dito isso ao pai numa conversa anterior ali no mesmo episódio. Então, como eu disse, esses 3 personagens, eles se preocupam em desenvolver um pouco. O Otto Hightower, em certa medida, mas também é um personagem que se resume àquilo. Pô, ele quer chegar no poder. É isso, o rolê dele é esse. Bom, aí o episódio se desenrola e vamos culminar lá naquele final que para muitos pode parecer bem chocante, mas eu achei ele um tanto quanto grotesco. Como eu já disse lá no começo, ele poderia, né, ser interessante se não parecesse tão ridículo a forma como os caras conseguem chegar até os aposentos, né, dos membros da corte de King's Landing com tamanha facilidade. Isso passou batido. E aí, cara, aí é uma falta de cuidado, assim, que, sabe, eles simplesmente esperam que você compre isso, assim. E aí, a parte disso, tem, né, a parte que é mais chocante, que é uma cópia barata de um. Que eu não vou citar o nome do filme, porque se eu citar o nome do filme, eu já vou estar dando um spoiler gigante sobre esse filme. E eu acho que não vale a pena. Mas, enfim. Que, né, que, ao contrário deste filme, que se um dia porventura você assistir, ou se você souber de que filme que eu tô falando, lá sim funciona de uma maneira. Cara, só de lembrar eu, sei lá, me arrepio já. Uma das cenas mais realmente impactantes da história do cinema. E que aqui é uma cópia disso, né? E que pra mim realmente não funciona. Enfim, é uma tentativa medíocre aí de trazer esse choque, a todo momento, como se existisse uma assinatura ali, né, de Game of Thrones, ó, precisamos causar estranheza, choque, a violência e exacerbada, e, enfim. Até porque o fato dela ter que escolher entre um e outro aparentemente vai ser deixado de lado, né? Eles tratam ali no próximo episódio apenas o luto pelo filho que morreu. Mas, cara, você tá entendendo o que que é ter que fazer a escolha que ela fez? E em que momento a série, tipo, olha, Helena, isso que aconteceu, assim. E nesse outro filme que eu tô falando, isso é simplesmente o ponto-chave da personagem. E aqui, a não ser que isso seja abordado mais pra frente, o que eu, sinceramente, duvido. Então, é o choque pelo choque.
pela necessidade de trazer algo que vá causar rebuliço no espectador, nos fóruns, nos canais e na porra toda. Então, enfim, vamos pro segundo episódio. Tentar, né? Bom, aqui tem uma parada que já é um tapa na cara, assim, da nossa inteligência, né? O que acontece? O cara que tem a capacidade de decapitar uma criança, eu imagino que ele não teria o menor problema em, em assassinar uma mulher, né? E aí eu fico me perguntando, né? A mulher, a mãe, ia fugir, ia alertar os guardas, e os caras estão lá na Fortaleza Vermelha, iam sair como? E aí o que aconteceu? Ou seja, o roteiro, os personagens agem de forma conveniente para que a história caminhe para o rumo que os roteiristas querem que ela caminhe. Simples assim. Ninguém precisa ter um pingo de inteligência, que é o que a gente vai ver nesse episódio. É uma cagada atrás da outra, porque sim. Porque sim. Personagem inteligente? Pra quê? Um Tyrion Lannister? Pra quê? Pra quê? Um casamento vermelho? Uma emboscada daquele nível? Não. Vamos ser todo mundo burro. Pra quê? Pra ficar gerando essas reviravoltas, essas emoções e bafafá. Então, assim, o que me parece é que Casa do Dragão nasceu justamente nessa era, a era do TikTok, onde você precisa ficar gerando burburinho. Tá aqui eu fazendo conteúdo dessa porcaria, sabe? Gerando view, gerando hashtag, gerando conteúdo sobre a série, mas agregando alguma coisa mesmo. Bom, aí rola lá o cortejo com, né, o cortejo fúnebre lá com o menino sendo exposto. E eu, sinceramente, não entendi muito aquela coisa dos plebeus lá querer a mulher se incomodar. Tudo bem, é um momento dela, mas é aquilo que eu falei, tipo, é uma tentativa meio, pra mim, meio equivocada de tentar causar uma empatia a uma personagem que até então eles não tinham dado a mínima e vão continuar não dando, eu aposto. Depois a Rhaenyra descobre, né, que o Daemon tinha feito a cagada. Aí eles terminam. A Alicent também vai terminar lá com o seu rapazinho. E por enquanto, né? E ele vai ter o brilhante plano de mandar o irmão gêmeo ir lá tentar matar a Rhaenyra. E assim, é uma cena também meio patética ali, né? Instigando o cara. Você tá com a capa suja, não sei o quê. Esse personagem pra mim tem um problema do Christian Cole que eu acho o ator péssimo. E então assim, não convence, né? Bom, aí tem algumas coisas aqui que não são muito, são meio desnecessárias. O Aemon também mostrando ali um momento de fragilidade. Isso até pode ser interessante, porque mostra que ele não é um monstro ali que... Aí é onde eu falei que é o que a série deveria fazer mais, é investir nessa profundidade dos personagens, tá? Todo um plot ali que pra mim também é extremamente desinteressante, daquela galera ali dos barcos, né? Que eu também, do Velaryon,
e um outro rapaz lá, que eu também não vou me lembrar, me recordar, não. Porque, como eu disse, a série também não tá nem aí se eu sei quem é. Ah, cara, basicamente, muita coisa, muita discussão inócua pra chegar no momento. Ah, tem uma coisa que me chamou a atenção aqui. Quando o Aegon fala, pô, mataram meu filho e o meu herdeiro e agora então eu vou pro pau. E aí eles surgem com a ideia lá de fazer esse funeral. E o primeiro a falar, não, é uma boa ideia mesmo. Não, calma aí, vamos botar pano quente aqui. É a mão do rei, o Otto Hightower. No episódio anterior, ele tinha falado pra Alicent que, olha, a violência agora ela é inevitável, ela é o caminho, não tem jeito. Cara, assim, eles assassinaram o herdeiro do trono. Se isso não for o suficiente pra iniciar uma guerra, é o quê? Nesse momento, assim, uma mão do rei inteligente de fato, diria, deixa ele queimar ali algumas coisas ali, pegar um dragão, botar fogo em algumas coisas ali e, pô, ele já tinha admitido que o caminho era esse. Não tinha como não resolver. E aí é o primeiro a querer adotar aquele plano ali, mas, pô, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, até a mão do rei é burra também. Todo mundo burro nesse negócio, cara. É impressionante. A Alicent que parece que vai conseguindo manipular até ele mesmo, né? Pra poder ela também se livrar das amarras dele. E aí chega no ponto que é aquilo que eu falei, que era inevitável que ia acontecer, que é o choque entre os dois, que já foi sendo trabalhado aí desde o primeiro episódio, eles toda hora se desentendendo e o Aegon não quero mais você como minha mão e entrega pro carinha, pro Cole aí, que tipo, pô, cara, é difícil demais, né? Bom, e aí os dois irmãos, então, eles acabam se matando, isso que já era citado lá nos livros, com direito a alguém chegar e mandar aquela famosa frase: Ó, oh, e agora? Quem é o verdadeiro Sir Eric? Pelo amor de Deus, cara. Então, assim, como é que vocês conseguem levar essa série a sério? E aí, no final, o Sir Otto lá vai abrir mão de tudo, vai embora e a Alicent acaba voltando ali com o Sir Cole ali e isso reforça a posição dela de quem agora tá no controle, vamos dizer assim, né? Depois de destapear ele ali, tipo, pô, olha o plano merda que você foi lá fazer. Não vou dizer que a série é ruim de todo, ela tem realmente algumas coisas positivas, tá? Tem algumas construções interessantes. Eu esperava que ela trouxesse justamente aquilo que Game of Thrones não trouxe, que é briga de dragão, irmão. Pô, a gente quase não viu os dragões em ação lá, então, tipo, essa é a era dos dragões. Vamos colocar porradaria, sabe? Por que não fazer uma série ali? Toda essa coisa de intriga, de conspiração, de traição, sabe? Tudo isso a gente viu bastante em Game of Thrones e esses personagens, cópias baratas daqueles, como eu apontei aí. Então, pra mim, Casa do Dragão é uma série que, infelizmente, perdeu uma oportunidade muito grande de trazer algo realmente fresco, novo, que a gente não havia experimentado em Game of Thrones. E mais do que isso, né? Ela desenvolve mal seus personagens, não nos faz nos envolver efetivamente com eles. E se a gente porventura acaba, você espectador acaba escolhendo ali um lado, vamos dizer assim, é muito mais pelas movimentações da trama e
enfim, pelos acontecimentos do que pelas características que aqueles personagens conseguem demonstrar. Eu acho difícil melhorar. Realmente ela não dá nenhum indício disso, já que os 2 primeiros episódios eles já não começam muito bem. Então essa segunda temporada deve ir mais ou menos pelo mesmo caminho, a não ser que, como eu disse, ela invista muito mais em sequências de ação e uma coisa mais movimentada, e esqueça um pouco aí esse aspecto mais novelesco da trama, que pra mim isso aí já deu. Eles já mostraram que não tem habilidade pra trabalhar com isso. Fica aí o meu review sincerão de Casa do Dragão. Se você concorda ou discorda, deixe aí nos comentários. Valeu, grande abraço.